A maior plataforma de mercado de previsões do mundo aponta uma reviravolta na chance de Neymar ser um dos 26 convocados por Ancelotti na próxima segunda-feira. 66% de chance de Neymar aparecer na lista. Um crescimento de 34 pontos percentuais. Se a gente olhar esse gráfico da Polymarket, a gente percebe que no começo de maio a chance era abaixo de 20%. A chance dispara e se aproxima de 70%. Eu diria, Cássio, que esse percentual, essa reviravolta, que uma plataforma que nunca saberemos exatamente o que leva a tantas mudanças de números, mas eu diria que ela reflete uma mudança no sentimento que a gente tem dentro do Brasil. Sejam por informações, apurações de alguns jornalistas, mas confesso que eu, enquanto consumidor de notícias, dentro da minha, da minha bolha, tá? Das minhas escolhas, dos jornalistas que eu sigo, de quem eu confio, de quem eu deposito mais credibilidade, eu ainda não me deparei com nenhum conteúdo que me sinalizasse para sim ou para não um movimento em relação a Neymar. Mas me parece claro que a confirmação da ausência de Estevão na Copa do Mundo, jogador do Chelsea, com uma gravíssima lesão muscular, não vai se recuperar a tempo, não estará na lista. Essa ausência de Estevão pode ter aberto a porta que Neymar precisava. Desde então, a lacuna de Estevão, a pré-lista e uma certa sequência de jogos que Neymar conseguiu encaixar, parece de fato ter mudado o cenário. Nem eu, nem você, a gente não vai garantir aqui o que vem na segunda-feira, mas eu acredito que a partir das 4h45, quando começar a transmissão da CBF, o Brasil vai parar realmente em dúvida e realmente na expectativa por esse nome de Neymar. Os que torcem a favor, existem os que torcem contra também, porque Neymar não é só questão de opinião, não. Ele gera um hate, gera um amor, gera algo que vai além do futebol. Como é que você enxerga, Cássio, essas últimas horas de indefinição ou de mudança de cenário em relação à presença do maior jogador da geração do futebol brasileiro nessa Copa do Mundo? Fred, Neymar, que aos 34 anos, sem dúvida alguma, é o maior da sua geração, Sim. assim, na idade dele, ou seja, pegando esse ponto de corte aí, não tem a menor dúvida. Dos jogadores em atividade no Brasil, é o maior nome. É, é porque em algum momento o Ronaldo gostava de atividade, mas já Agora sim. mas É. agora sem dúvida alguma é Neymar. Neymar que poderia ter ido para a Copa de 2010, ele está buscando a sua quarta Copa, mas na verdade poderia ser a quinta. Ele não foi em 2010, era muito novo. Nem ele nem Ganso, né, brilhavam naquele Santos. E Dunga não levou. Foi muito criticado até pela forma com que o Brasil perdeu da Holanda. Muita gente ficou naquela sensação de que pelo menos um dos dois, ou Poderia estar Ganso ou ali. Neymar, poderia ter ajudado, Ainda né? que aquela seleção fosse muito fechada, era muito vencedora, né? Sim, Ou seja, havia um lastro de um trabalho. A primeira versão de Dunga era um. Pô, tinha vencido tudo. Copa de sim. Confederações, Copa América, você chegava ali E bem. fez um grande jogo contra a Holanda, E até que a partida fugiu do eliminatórios controle. goleando, dando chocolate na Argentina lá dentro, goleando o Uruguai, enfim, Isso. ganhou do Uruguai. E Neymar depois vai nas outras três Copas, tendo destaque, né? Inclusive, joga 4 gols em 5 jogos, joga em 18, 2 gols, e 2022 tem aquele golaço ali na reta final. Enfim, eu tô trazendo isso por quê? Porque se ele for, antes de falar Neymar, eu queria saber só a camisa que ele vai, porque Neymar foi camisa 10 do Brasil nas últimas 3 Copas, tá? Antes Sim. e hoje é Vinícius Júnior, que teve essa transferência. Mas se Neymar for pra Copa, Eu acho que automaticamente ele leva não, mas 10. eu acho que Vinícius Júnior teria que ceder a 10. Acho que chega. Sim, mas eu acho que o próprio Vinícius Não, Júnior. mas ele teria que ceder. Não dá pra dizer um cara que foi melhor do mundo recentemente, Sim, coisa que Neymar, por exemplo, não conseguiu ser melhor sim. do mundo no ano, e ser o 10 do Brasil, como é o caso da Argentina também. Nem todas as seleções têm isso, mas na seleção brasileira, Fred,
desde a década de 50 tem. A FIFA colocou a numeração a partir da Copa de 50 e foi Jair Rosa Pinto, o camisa 10 do Brasil em 50. Não era o craque do Brasil de 50, tinham outros craques naquela. Porque, por exemplo, foi Pinga, um atacante do Vasco, pouca gente conhece, o camisa 10 da Copa de 54. Porque a camisa 10 não era relacionada ao craque, era uma numeração. Sim. E Pelé que transforma o 10 em perfeição, nota 10. E aí Pelé foi o 10 em 58, em 62, em 66 e 70, ganhando 3 dessas 4 participações, e a partir daí... A camisa 10 muda de configuração. E aí vem Maradona, enfim, que mostra, ó, 10 joga com... Craque joga com essa. O 10 da Argentina é o craque. Sim. É Riquelme, é Messi, ou seja, o cara... E só para passar quem foi no Brasil, já que virou essa cultura de não só quem vai vestir a camisa 10, Pelé foi de 58 a 70, aí Rivelino, que já estava na Copa de 70, assume, né, 74 e 78, Zico assume depois em 82 e 86, Silas em 90 e agora fica meio sortido, tá? Silas que era um grande jogador, mas... Sim, mas não pô, tinha esse peso. Não, depois de... Depois, detalhe, o peso que ele levou foi... A carga foi grande. Pelé, Rivelino não, e Zico. O cara... pela ordem, Zico, indo pra trás, Zico, Rivelino, Pelé, meu irmão, agora é tu. Ele era muito abaixo. Era muito abaixo. Muito né? abaixo. Raí, por exemplo, também era abaixo. Na mas já teve Silas. Sobretudo. Não, mas eu digo, mas Silas já tinha feito esse parado, então a partir de agora não é mais um problema. O problema foi com Silas, na verdade. Sim. Então, Silas 90, Raí 94, Rivaldo 98, 2002, e aí eu acho que a 10 volta a ter... Pô, Rivaldo, em 98 é vice-campeão com 3 gols em 7 jogos. Em 2002, tem quem... Muita gente acha ele o melhor jogador daquela Copa. Sim. Muita gente acha Ronaldo, mas muita gente acha Rivaldo. Rivaldo fez 5 gols daquela Copa. 8 gols como camisa 10 do Brasil. Aí vai pra número absolutamente, Cássio, expressivo. Muito, pô. E que... Jogando 14 jogos. E que a gente ainda percebe uma certa dificuldade... De entender. De se colocar Rivaldo no degrau que ele merece na história. Em Copas do Mundo. Que tem outras situações. Claro. Ainda que ele tenha sido o melhor do mundo pelo Barcelona. Mas em Copa do Mundo, é o maior 10. Assim, pra mim não cabe nem muito questionamento. Em Copas do Mundo... Depois de Pelé? Com certeza. E detalhe, incluindo o Rivelino. Sim. Porque Rivelino, ele é gênio vestindo outro número. Sim. Eu tô falando com a 10, vestindo a 10, vestindo a 10, e aí botando até Rivelino na história. Eu acho que o maior 10 depois de Pelé é o que Rivaldo fez com a camisa do Brasil. Ele é maior do que Zico e maior do que Neymar com a camisa do Brasil. E sobretudo, numa análise de Copa do Mundo, que Neymar é o maior artilheiro da história do Brasil. Numa análise de Copa do Mundo. Por isso que eu tô falando de Copa. Vem 2006, aí era a França... Muita gente tá achando que a França tá quase virando a paleta. O time da França é tão forte. Sim. Que a França tá quase seleção brasileira em 2006. Ó, meu irmão, o negócio tá tão cavalo que vai dar errado. Eu não apostaria minhas fichas que vai dar errado, não. Não tô dizendo que isso vai acontecer, não. Eu só vi essa reflexão de algumas pessoas e eu achei interessante. Porque, meu irmão, o negócio é tão cavalo. Tão forte, né? Que o Brasil de 2006 era só dando a merda pra perder. Assim, era muito, muito, muito forte o time. Assim. Individualmente, muito forte. Não, individualmente, das melhores coisas que o Brasil já fez em Copa do Mundo. Coletivamente, faltou... Nível era Pelé. Faltou coesão pra transformar aquilo ali numa seleção imbatível. Nível era Pelé. Sim. Assim, as laterais eram absurdas, o ataque era absurdo. Assim, Kaká, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo, Adriano. Era absurdo. Mas enfim, Ronaldinho Gaúcho, eleito melhor do mundo nesse ano. Aí vai Kaká em 2010, que assume, aí depois vem Neymar. Enfim, só esperando pra dizer que... Neymar 14, 18 e 22. Não, ele já fez... Detalhe, esses 3 anos, ele já passou a ser o segundo. Porque até então era Pelé com 4 vezes e depois tinha Rivelino com 2, Zico com 2, Rivaldo com 2, Neymar passou esse povo todo. Já foi com camisa 10 em 3 e agora, se for... Aí a gente volta pro debate. Se for, aí depende de Vinícius Júnior, que é o dono da 10. O que eu não veria um problema em Vinícius Júnior ceder é que Vinícius Júnior não é um jogador marcado pela 10, né? Na carreira dele. Mas é porque houve meio essa transferência, né? Mas no Real Madrid, no Flamengo, ele não é aquele 10 e nem joga na posição, entre aspas, que se imagina o 10. Neymar também não. Mas esse debate, eu só trouxe, eu acho bem curioso essa questão do 10 da seleção. E já, detalhe, e quase sempre o 10 assim, tem números expressivos, desde que criou esse dado. Se Neymar for o 16 na seleção, eu acho que ele vai ser feliz. Né?
Não, totalmente, totalmente. E se ele for o 16 e criar caso pela 10, aí alguém vai dizer, tá vendo? Assim, ó, se ele for convocado e pegar 10, parabéns. Se ele não for convocado e não pegar 10, não crie caso não, porque senão ele vai justificar tudo O que é corrente contra a o que é correto convocação dele. contra a convocação dele. E agora, a cara da gente, voltando para aqueles, que não é 70, né? Se é próximo de 70, 66%. Olha, e Fred já trouxe a lógica de, ó, a gente não sabe a construção desse número, se é volume de apostas, se é uma informação privilegiada. Eu acho que é volume de apostas. Porque informação privilegiada nesse momento, uma reportagem do O Globo, assinada por Diogo Dantas, simplesmente, Fred, ela diz que nem o presidente sabe, o presidente da CBF sabe. Não sei se alguém desse site que vai saber. Só se tiver um X9. É muito mais por movimento. Só um do que, X9 da comissão, né, do homem. Isso, mas são tão poucos, né? Então, não cabe numa mão. Essa reportagem são 4 ou 5 pessoas. Isso. Né? De dirigir. E detalhe. Só um é dirigente, o resto é quem trabalha com o Ancelotti em campo. Ancelotti e sua comissão técnica. O filho, né? E mais. Será que o filho sabe? Não sei se o filho sabe, não, mas ok, pode ser um. O único dirigente, segundo a reportagem, é Rodrigo Caetano. Samichal. Que é um dirigente que sempre fica muito próximo aos treinadores. Ele faz esse elo, na verdade, né? E junto com a CBF. Ele pode ser o único e Samichal tá fingindo que não sabe, não sei, assim. Mas, assim, em tese, pela reportagem, o presidente da CBF ele não saberia por ter deixado justamente, Fred, Ancelotti, a gente uma carta branca. Parece. A gente fala Ancelotti, eu não consigo falar Ancelotti não, tá? Não tem problema nenhum, mas pra mim é Ancelotti. A Globo, desde que ele se tornou técnico da seleção, a Globo aportuguesou. Mas antes eu já chamo, eu não, Carlos, é o correto, mas Ancelotti. O Samichal, ele vem deixando completamente tranquilo, sem pressão para a convocação. E nesse ponto, para quem acompanha a gente aqui, eu trago, pelo menos a parte do esporte, eu trago, e para quem não acompanha essa parte do esporte, em alguns momentos desse ano, Fred, eu não sei se teve ano passado, mas em alguns momentos desse ano, eu lembro mais contra o Fortaleza, o lance contra o Fortaleza, e acho que também a escalação de Zé Lucas, a não utilização, que era essa última com o Márcio Goiano, e a outra quando ainda era com Roger Silva, que dizia assim, ó, para mim, não é que o presidente vai escalar, não era esse ponto. No caso, o presidente do esporte, Matheus Souto Maior. Se acompanha, o que é que eu tenho a ver com porra de Neymar? Mas só dando um exemplo. Mas algumas coisas são óbvias. Tipo, se o treinador tem toda a liberdade para fazer, mas se ele. Quando você cruza a linha da obviedade, eu acho que cabe dizer, ó, isso aqui não é dessa forma. Como, por exemplo, tem um goleiro de Série A, Thiago Couto, que já estava definido que ia permanecer, e o treinador continuava escalando o Raul, que era um goleiro segunda página da Série B, porque tem coração puro. Sim. Assim, numa dessa eu acho que o goleiro é o outro. Assim, eu sei, o goleiro é o outro, assim, infelizmente você não sabe, mas todo mundo já sabe. E o outro ponto que foi do Fortaleza, eu tô dando esse exemplo porque a gente debateu isso, mas tenho certeza que isso acontece em vários outros clubes. Que do Fortaleza era olhar a tabela e falar, não, vou levar o reserva. Não é reserva. Na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, desculpa. Ó, esse jogo tem uma importância. Não dá para ser todo um reserva, porque pode, de repente, eliminar esse time. E, curiosamente, aconteceu o óbvio. O Fortaleza vai enfrentar o Sport. Passou e de repente, o Fortaleza poderia até ter passado de fase tendo mais dificuldade numa escalação. Então assim, essa sua construção é para dizer que existem casos que o presidente deve ser presidente e aparecer e intervir. Eu acho que casos quando cruzam a linha da obviedade. Sim. Isso aqui isso não é time reserva, não é um banco de sub-20. E você, no caso de Neymar, acha que não cruza a linha. Pronto, e agora concluí esse raciocínio, até peço desculpas, me alonguei, mas só concluí esse raciocínio, Fred, de que não é obviedade. Obviedade seria, até para deixar bem claro, de forma mais didática, o que eu estou querendo dizer. Neymar está no auge e Ancelotti não convoca. Detalhe, isso já aconteceu no Brasil. Romário. Sim. Romário não era convocado por Parreira. Sim. E Romário, que seria eleito o melhor do mundo em 94, Romário não era convocado. Tinha tido uma briga interna, algum entreveiro, e Romário não vinha sendo convocado às eliminatórias de 93, uma pressão popular gigantesca, parecendo. Só que ali era a pressão popular dizendo, Parreira. Mas ali era pela obviedade. Isso, era uma pressão popular em uníssono. Era um Brasil inteiro dizendo assim, ó, se fez alguma coisa internamente, assim.
conversa e se resolva, E- mas não dá pra não ter um atacante desse. E o Brasil inteiro focado em futebol. Sim. Porque a gente percebe que nessa questão do Neymar deriva até do futebol, né? Tanto os prós quanto o contra, né? Apesar de ter dado o exemplo do clube, mas você entendeu a lógica, né? Sim, Assim, claro. então, ali, com o Romário, ali tinha cruzado a linha da obviedade, essa de 93. Assim, era o maior atacante do mundo, né, o maior atacante do mundo, por uma ruja que poderia ser grande, inclusive, mas o, o fato dela não ter sido contornada até então estava privando o Brasil de não ter o melhor atacante do mundo em campo. Aí, detalhe, o cara jogou o último jogo e destruiu. Contra o Uruguai. E, Brasil-Uruguai nas eliminatórias de e 93. primeiro, inclusive, aquele gol que ele dá aquela tapa, aquela explosão, como é que você não quer ter um atacante daquilo ali? Enfim, destrói, botou na saia, caneta, para quem a gente chama de Uruguai. Assim, acabou com o jogo. Pronto, ali era obviedade. Nesse caso, não é obviedade. Nesse caso, é um jogador que pode ajudar, talvez ajude talvez, não vou garantir, não, talvez ajude o Brasil na Copa do Mundo, que é bem quisto, pelo que se fala, por todos os jogadores o têm como ídolo. Eu acho que isso Pra mim pesa, pesou. e eu acho que isso Pra pode, mim pesou. acho que isso pode pesar, mas não há tempo, mas por exemplo, eu imagino que em 2010 Ronaldo Fenômeno era ídolo de todo mundo também. Sim. E não foi para a Copa, certo? Ronaldo, ou não era? Acho Sim, que sim. então assim, isso não é determinante, não é isso que vai levar Neymar para a Copa, porque isso já aconteceu antes. Ronaldinho Gaúcho foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Olha o que o Neymar vem fazer no Santos. Sim. E veja o que o Ronaldinho Gaúcho fez o Atlético Mineiro, que não tinha o título de expressão desde 1971, tirando ganhou a Copa Comebol, mas enfim, desse tamanho. Fez o Atlético ser campeão da Libertadores, tinha basicamente a idade próxima, ídolo de todo mundo ali, e não foi, não. E sem tanta divisão nacional, né? Agora, essa questão do Neymar, a sensação que eu tenho é a seguinte, Cássio. O Brasil vai fazer 2 amistosos, né, antes da Copa, Panamá e Egito. Se agora, na segunda-feira, fosse a convocação para esses amistosos e só depois desses amistosos a gente tivesse a convocação final, eu diria que chegou a hora de convocar Neymar. O último teste. Ele, ok, ele está em condições físicas, ele deve ser convocado. O problema, eu até ao longo dessa temporada que a gente analisou a seleção brasileira, eu sempre disse isso. Na minha conta ficou faltando uma data FIFA. Eu não vou chorar aqui os 4 anos, os 3 anos perdidos antes de Ancelotti assumir a seleção brasileira. Até porque ele assumiu em junho do ano passado, Isso, não tem um ano de treinador do Ele Brasil teve ainda. 6 convocações. Ele teve 6 E convocações. isso são 10 jogos. Isso. E dessas 6 convocações, para mim, uma a mais agora conseguiria fazer os testes necessários para se chegar às últimas conclusões. Mas ele vai ter que fazer escolhas pelo que cada um está jogando no seu clube, vivendo no seu momento. Para eu dar um dado aqui sobre Neymar no Santos, Neymar ele só fez 14 jogos na temporada. Lembrando que no Brasil, obviamente, a gente conta a temporada começando em janeiro. Não é o Mas, mesmo. Quando a gente faz a comparação com o jogador sim. de fora, a gente sempre traz os números. O cara fez 35 25, jogos. 26. Ele tá Mas contando 2 parte desses semestres. jogos vem se concentrando nas últimas semanas. Né? Eu ia dizer isso, tá? Cássio, eu vou aqui detalhar os jogos recentes de Neymar. A gente tá no meio do mês de maio e ele fez 3 partidas até aqui. Fez um jogo fora de casa na Sul-Americana contra o Recoleta. Marcou um gol, inclusive, nessa partida. O jogo contra o Red Bull Bragantino no último final de semana pela Série A marcou um dos gols da vitória do Santos e jogou na Copa do Brasil no Couto Pereira contra o Curitiba. O Santos venceu o jogo, ele não marcou gols. Mas deu assistência. Entre aspas, assistência, né? Para mim foi mais uma piada, mas enfim. São 3 jogos nesse mês. Em abril ele fez 6, tá? Só que eu queria fazer um destaque em relação aos jogos que ele fez em abril. Ele enfrentou o Remo, Atlético Mineiro, o jogo de ida contra o Recoleta, o Fluminense, o Curitiba e o São Lourenço. Sabe o que é que eu quero destacar desses jogos, Cássio? Que ele fez em abril? Jogou a partida do primeiro ao último minuto. Ele não foi substituído. Que aí é uma resposta física, Sim. ok, tá?
Eu acho que Neymar vem jogando o suficiente para se cogitar o nome dele na Copa do Mundo? Claro que não. O que Neymar tá fazendo no Santos não mereceria a gente estar aqui gastando um minuto. Porque ele não joga um futebol para ser convocado. Claro que não. Óbvio que não. Pedro no Flamengo joga. Sei que são posições diferentes, mas pô, faz uma temporada que você cogitaria, que você dizia, pô, ele merece uma nova chance na Mas nesse seleção. caso, o fato de serem de posições diferentes é determinante pro Neymar, porque o que Isso. ele faz, aparentemente, É. ninguém Mas, conseguiria fazer, né? mas o fundamental que eu quero concluir nesse meu raciocínio é só uma questão física. É a questão física e todo o respaldo técnico que Neymar tem na sua carreira e que consegue demonstrar nesses jogos no Santos em recortes muito curtos, em lances muito específicos. Mas aí você tem duas visões sobre o mesmo quadro. Uma visão é Neymar com o Santos, nem contra um time inexpressivo contra o Recoleta, ele consegue ser um jogador que desequilibra. Veja, quanto a isso, não tem contra-argumentação. É isso mesmo. O Santos enfrenta o Recoleta e Neymar não desequilibra. Neymar não ganhou o jogo para o Santos em 2 partidas contra o Recoleta. Há uma outra corrente, Cássio, que ela diz o seguinte: o time do Santos ele é simplesmente horroroso. Neymar Eu acho que essa, tenta, eu acho que essa tenta, é uma corrente correta. tenta e não consegue fazer com que suas jogadas tenham conexão, com que suas assistências resultem em gol, não recebe a bola da forma correta. O time do Santos está atrapalhando o desenvolvimento de Neymar. Aí muita gente fala o seguinte: pega Neymar e coloca no Flamengo, pega Neymar e coloca no Palmeiras, que a gente estaria vendo. E o que é que faltou? Pegar Neymar e colocar na seleção brasileira. Faltou essa data FIFA para você pegar Neymar e colocar Neymar com Vinícius Júnior, colocar Neymar com Rafinha, colocar Neymar com Matheus Cunha, com Luiz Henrique, colocar Neymar com um time que é capaz de dialogar com ele. Com essas duas cartas na mesa, Cássio, você acha que. Eu nem vou perguntar se você convocaria Neymar ou não, porque nesse momento nem importa tanto a nossa opinião. Você acha que seria um absurdo Neymar ser convocado? Ou se seria um absurdo Neymar não ser convocado? É algo extremo ou é algo que está ali no limite? Veja, não seria absurdo Neymar ser convocado nem, nem agora e muito menos quando ele estava sem jogar. Sim. E no caso de dele no viés da convocação, não seria um absurdo ele ser convocado agora. Mas seria um absurdo ele ser convocado no momento que ele sequer estava jogando pelo Santos. Ou seja, eu vi que tem uma Sim. diferença, né? Eu acho que o não absurdo para não convocação funciona jogando ou não jogando, porque pela quantidade dos atacantes que o Brasil tem, onde esses atacantes jogam, o que vem Então a rendendo. situação está no limite. O que for definido pelo treinador. Veja, o que for, pode ter uma chiadeira, pode. Detalhe, vai ter chiadeira e comemoração. Não sei se alguém vai comemorar Neymar no. Meu Deus do céu, Tu você acha tem que alguma de dúvida? hater chega desse nível de Ah, comemorar não ida? não ida? Ah, não, aí Ah, não. não. Ah, mas a ida, Não, não, muito. tu falei, a não ida. É. Vai É, ter, Cássio, quem comemora não mas ida. não é uma escala nem próxima, não. Não, Não acho que não chega é a um isso, não. hater de Neymar e é uma questão política. Mas não acho que chega. Não, 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 acho, não, 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 acho não. que tem nada a ver. É, Mas se ele for mas se for convocado, a assim. celebração é Tanto muito é que, grande. na verdade, pô, Inclusive de nessa memória. crianças, Não, né? De então. toda a parte mais inocente do Eu ia futebol. até exagerar um pouco. A convocação da Copa do Mundo sempre foi um evento assim, Sim. do Brasil. Então, eu ia dizer, né, "Ei, quem você está chamando por causa do Neymar?" Esse vai ter, tem um detalhe a mais. Vai, até o último nome. 4h45 O, vai estar todo mundo não, assim, o ó. último nome, porque geralmente se convoca por ordem de campo, né? Um dos últimos vai ser. Não, É. não, pô. Se o nome. Ele não saiu. Até o último Vai ter nome, o esperança. cara vai estar olhando assim pra esperança. Porque geralmente o ataque. É isso. Porque assim, se não for Neymar, se não tivesse essa. Vai ou não vai? Aí se o último vai ser, com todo respeito, naturalmente. João Pedro ou Pedro. Não sei se não teria o frisson Sim, da não até o último teria, não nu. teria. Talvez a torcida do Flamengo, por ser Pedro, a do Fluminense de ter revelado João Pedro, até porque se for João Pedro, É. significa que o arquival não levaria. Mas, nesse caso, teria.
Nesse caso, até o último nome ficaria ali a expectativa. Eu acho que tem esse molho. Mas, Fred, se não for... Veja, ele teve muitos problemas físicos. Quando jogou, quando não, e quando teve sequência de jogos, passou longe de brilhar. Essa volta do Santos, assim, colocou muito dinheiro certamente. O Santos já deve uma montanha de dinheiro para Neymar, né? Mas, e sobretudo, considerando o que o Santos paga, eu acho que não chega perto. Talvez a entrega é econômica, mas assim, ao mesmo tempo, como é que o Santos pode estar devendo tanto? Se em tese ele deveria arrecadar tanto, ou seja, não está cobrindo, né? A conta não está A fechando. conta não né? está fechando. Eu Na vou parte, focando no campo, o ciclo de Neymar não é de convocação. Não é de convocação. Se- É uma aposta, cara. É Não, uma veja, aposta né, agora. se ele tivesse toda essa. Ele ser ídolo dos caras, dos outros convocados. Pra mim, ser essa o leva de nome dessa entrevista dos geração. jogadores ajudou. Ser pela idade, porque a próxima Copa ele teria 38 anos. Sim. E ainda que. Tipo, ele não parece um Cristiano Ronaldo ou o Messi que tem. Não existe mais uma Copa pra Neymar. Nessa idade, os dois estavam ali já ainda fazendo muito. Neymar parece que já tem esses 38 A anos, na gente vê a verdade. dificuldade que Neymar tá tendo pra jogar, cara. Mas parece que a impressão que Neymar já tá na próxima Copa. Os cuidados que ele tá tendo, não pisa em campo com gramado artificial, todo um cuidado, escolhe os jogos, né? Mas pelo menos isso tudo, inclusive focando Na Copa. focando na Há um Copa. interesse dele em disputar Sim. a Copa. Não, uma coisa precisa ser dita. Então, Ele não ou tá seja, nem um pouco blasé em relação não à tá. Copa. E todo mundo que o cerca, entre o seu staff e jogadores, colegas, enfim, todo mundo meio assim, é a última Copa Porque de Ibrahimovic, por exemplo, teve uma época que ele tava blasé em relação à Suécia. Aí chegava um mês da Copa, não, eu quero, talvez eu queira. Neymar, isso ninguém pode dizer nada. Ele demonstra e faz tudo possível agora para ser convocado. Agora, né? Já teve momentos em que ele foi relapso com esse retorno dele. Eu não diria que em 2025 ele foi exemplar. Agora em 2026 ele parece ter concentrado um pouco mais. Porque, detalhe, em 2025 ele perdeu a chance de ter tido convocação na era Ancelotti. O curioso é que aqui, em outro momento, a gente já falou dessa convocação, Fred, levando em conta a quantidade de jogadores que começou a valer em 22, né, que são 20, ali no caso da pandemia, mas a FIFA manteve. Na verdade, muita coisa da pandemia a FIFA manteve, as 5 substituições. Isso. E a convocação da Copa, que no passado eram 22, aí botaram 23 para ter o goleiro. Senão, não ia ter como ter 3 goleiros, o reserva ia ficar incompleto. E nessa ampliação, eu lembro que a gente debateu aqui em alguns momentos ter o special team. Eu ainda defendo isso. Ter a NFL. E, veja, Neymar como special team é um cara da bola, embora não tenha batido o pênalti, né? Mas Tite pelo menos reconheceu o erro. Mas assim, numa decisão pesada como essa, ele pelo menos é um nome assim que se apresentaria para isso. Veja, o que ele vem jogando, mesmo no desafio técnico muito abaixo, mas assim, uma prorrogação, falta 15 minutos. A jogada não tá saindo. Pô, bota um cara talentoso e ele pode arrumar uma bola dessa. Eu não acho. E agora, já que você começou a pergunta naquela hora sobre a palavra absurdo, né? Sim. E agora eu não acho um absurdo. Uma dessas 3 vagas, perceba que eu não tô focando nos 26. Nos 23. Nos 23, desculpa. Você não tá focando nos 26, você tá dividindo 23 e 3. Perfeito, eu divido 23 e 3, ou seja, tem o time titular, tem o time reserva, tem o terceiro goleiro, porque tem que ter, e tem 3 vagas extras. 3 vagas. Eu também tem 3 penso vagas dessa forma. Mas parece que o Ancelotti não pensa assim, isso já foi até debatido uma vez. Uma vaga, porque se fosse, por que eu tô focando nisso? Porque se fosse tudo do jeito que tá aqui, mas a convocação for do tamanho da Copa de 18, com 23 vagas, não caberia Neymar. Não caberia. Porque significa que o time reserva tem um jogador que não tá ainda. Nesse caso, você tem um time titular, tem um time reserva, ainda tem outras duas. A última vaga, a 26ª vaga, não é um absurdo colocar um cara que, na parte técnica, mesmo o Brasil tendo. Se fala muito da safra do Brasil, acho que a safra de atacantes do Brasil já foi extraordinária, naturalmente. Mas ela é uma safra, é uma safra boa. Safra. E dentro dessa boa safra, não, grande safra, houve a maturação que eu lembro que de parte desses jogadores na Copa América em 2014, quando o Brasil perdeu, eu falei exatamente isso. E 2 anos depois, eu diria que aconteceu o melhor cenário, que era Rafinha, Vini Júnior. Tá todo mundo. E ainda surgiram outros, né? Eles não só desenvolverem, mas desenvolverem a ponto de serem protagonistas. Isso. E hoje são. E mesmo assim, nenhum deles tem a técnica de Neymar. E os próprios caras dizem isso.
Assim, A devoção deles a Neymar é impressionante. mas até pô, imprensa especializada, treinadores, ex-jogadores, assim, não tem uma mesa redonda com os jogadores que o cara fala, não, meu irmão, ninguém faz o que... E assim, os caras meio que sabem dessa parte. Ó, ninguém faz o que o cara faz. Eu confio nessa parte. Agora, ele não vai fazer, embora você tenha citado a questão dos 90 minutos, ele não vai, dificilmente ele faria isso pela seleção brasileira. Mas Dificilmente. dentro dessas últimas 3 vagas, ter um cara com um talento desse pra destravar um jogo, É isso que se espera, né? Cássio, eu diria que assim como esse gráfico da Polymarket, detalhe que esse site da Polymarket é proibido no Brasil, tá? calma, como isso aí? Não, o pessoal, ele tem perfil no Twitter e o Ah, pessoal joga, mas eu só é, pensei que tava, pensei ele que tu virou um tava site de porque assim, VPN aí, mas ele faz consultas de coisas absurdas e acaba interferindo no mercado do Brasil corretamente, porque não é um site de aposta, assim, nada, é um site você não entende os critérios e tudo muito aberto, mas tem seus índices de acerto. tu lembra de algum outro? Não, não, mas eu sempre que eu vi um gráfico hoje, se Jesus Cristo estaria voltando, né? Pra você ter ideia de que Em o quanto tempo? Polymarket, esse ano ainda. Esse ano. Esse ano. E tava como? Tava quase na metade. Foi mesmo. O mundo dividido. Bem, Deus me livre falar aqui se volta esse ano, não volta. Eu acho que volta um dia, mas não sei, 26 eu não... Pra seleção, o Jesus que a gente tem não volta, né? O Gabriel. Não, não. Não, Já teve muita oportunidade. já, todas. Mas eu diria, Cássio, que esse gráfico, ele é quase o gráfico da opinião do 45 minutos em relação a Neymar. Veja, Só que, na verdade, a gente partiria daqui, porque eu não tô nem um pouco falando o que eu tô falando aqui, mas esse cara disse no outro veja, eu tô completamente tranquilo se há um mês tiver um vídeo dizendo o contrário do que eu tô dizendo aqui, eu tô tranquilo, porque nesse tema eu realmente eu já transitei já também. Eu transitei diria, Cássio, que o nosso demais. gráfico começaria aqui, nos 60%, porque a gente era 100% defensor. A do Special Team. Na linha do Special Até o Team, sempre treinador foi. tirar isso. E não só isso. Eu comecei a largar Neymar quando ele não foi para Mirassol no jogo que Ancelotti Mas foi. isso faz tão pouco falta. Mas foi quando eu comecei a largar. Foi em Ah, março, mais ou então tu menos. largasse pouquíssimo tempo, porque isso é Mas recente foi. ainda. Então, mas a gente. Tudo que eu tô falando é desse ano, Cássio. Certo. Tudo que eu tô falando é desse ano. A gente defendendo, eu larguei. Comecei ali, ó. Ele não tem condição. Que é um pouco de quando teve o meme lá E Vagabundo tá lá, do pessoal do Dissola, né? Da TNT, virou um meme, virou música. O Vagabundo tá lá, não consegue nem dar linha reta. Agora consegue. Agora consegue. As coisas vão se ajustando. A gente vai trazer agora mais 2 slides. O primeiro, a gente até já apresentou em outro programa, uma versão muito parecida, mas agora a gente traz para ser mais direto ao assunto, de todo o cenário, Cássio, para entender o que está em jogo, quem está em jogo nessa convocação ou não de Neymar. Quem não seria convocado? Quem algum nome certo poderia perder a vaga? Quantos espaços existem nessa convocação de segunda-feira? A gente vai trazer um slide que mostra isso agora, tá? A gente tem aqui, Cássio, 27 espaços na tela. 24 preenchidos com figurinhas, entre figurinhas que existem no álbum e figurinhas que a gente precisou fazer, porque o álbum só traz 18 nomes, e dentre os 18, 3 que não estarão. Então, do álbum, só 15 ou 14 nomes. Do álbum, 3. Não, no álbum traz Militão que não vai estar, É. Rodrigo e Estevão. Né? Dos 18 da seleção brasileira no álbum, Estevão foi muito recente, É. mas Militão e Rodrigo, o álbum insistiu. 3 não estão. E aqui a gente colocou uma figurinha em preto e branco, que é a de Bento, que dentro do Brasil, Quem quer falar com ele é Cristiano Ronaldo. dentro do Brasil, há uma resistência ao nome dele, e no apagar das luzes ele cometeu mais uma falha que remete a outras tantas dentro do futebol árabe, que vai incomodando. Nesse caso, adiou um título nacional, pô. Que vai incomodando, Cássio. É uma convocação que me incomoda, tá? Essa convocação de Bento é uma convocação Mas que me acho que o incomoda. repórter já assegurou que seriam esses 3. É. Mas eu acho que Antes ou depois da última falha? eu acho que já tinha tido já. É. Mas eu acho que é muito grave pra não botar uma dúvida ali, né? Isso. E outro ponto, Cássio, que aí é nossa defesa há muito tempo, que a gente já citou aqui hoje. Eu, Cássio, Celso, Lucas, todo mundo que sentou nessa mesa para falar de seleção, Cauê, todo mundo sentou nessa mesa para falar de seleção defende as vagas do Special Team. A gente defenderia aqui
um especialista em pênalti, que na minha visão seria Hugo Souza, até porque foram 5 convocações de Hugo Souza. Então, eu, Fred, não levaria Bento e levaria Hugo Souza aqui. E acho que há uma certa... um mínimo de indefinição no ar. Não na lista de Ancelotti, fechada, lacrada, mas para a visão geral. Então a gente vai ter 3 goleiros. Como eu ia dizendo, repito, são 27 espacinhos e 24 figurinhas. O que é que significa? Que um desses espaços vazios, Cássio, não vai ser preenchido. A gente tem 3 quadrados. Não olhe para essa tela imaginando que tem 3 vagas na seleção, não, tá? Olhe para essa tela sabendo que ou um zagueiro a mais não vai, ou um meia a mais não vai, ou um atacante a mais não vai. São as figurinhas que estão aqui, mais 2 vagas. Aí você vai perguntar: todas essas figurinhas que vocês colocaram estão garantidas? Vou passar aqui por elas, Cássio, para dizer o que é que está, o que não está garantido. Alisson e Ederson, obviamente, estão garantidos. Bento, tudo indica que sim, mas tem uma margem aí para não estar. Wesley, 100% garantido, o único lateral direito que vai ser colocado. E Banhas, ele praticamente herda a vaga de Militão, por essa característica de ser um zagueiro e também Zagueiro lateral. um lateral direito. Marquinhos e Gabriel Magalhães, 100% garantidos, sem contestação alguma. Danilo foi garantido pelo próprio Ancelotti. O primeiro. Esse, para mim, deveria haver mais do que questionamentos. Para mim, Danilo não cabe na seleção brasileira. É muito mais, para mim, minha opinião. É muito mais. Já que a palavra absurdo que entrou Sim, nessa mesa. é o grande absurdo da lista. Veja, Danilo na seleção ou Neymar? O que seria absurdo? Para mim é Danilo. Danilo. E eu já começo a achar Bento quase no segundo lugar nessa escala. E depois de Danilo, Bremer, que não é uma certeza, mas tudo indica que sim, também por conta da lesão de Militão. Bremer é um zagueiro de altíssimo nível, vem recuperado de lesão, jogou bem, foi titular nos jogos em que o Brasil enfrentou a França e Croácia. Ele respondeu muito bem. E eu imagino, inclusive, Cássio, quando você olha a defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães, se tiver um segundo cartão amarelo, se tiver uma expulsão ou uma lesão, para mim, Bremer é o substituto imediato. E os 2 laterais esquerdos, que para mim são jogadores bem medianos, mas são os que o Brasil tem, são os que vêm sendo convocados, Alexandro e Douglas Santos. Aqui a gente para porque na conta de muita gente, eu diria até que da maioria, haveria mais uma convocação de zagueiro. O nome mais provável, nesse caso, é o de Léo Pereira, do Flamengo, mas a presença de Thiago Silva na pré-lista deu, e Ancelotti dando uma entrevista elogiando muito. Mas seria muito... Deu uma possibilidade aí de Thiago Silva correndo muito por fora, porque não tem nenhuma convocação. Lembrando que Thiago Silva saiu do Fluminense e foi pro Porto, tá? Voltou a jogar na Europa. Campeão português, o Porto, inclusive. Isso. E aí tem uma requalificação dele no mercado mais difícil. Agora, Cássio, sobre essa vaga em aberto, seria muito mais lógico convocar Léo Pereira, por exemplo, ou Thiago Silva, ou qualquer outro zagueiro, e não convocar Danilo. Como você falou. E aí você teria... Desaparece essa vaga, você tira Danilo e coloca alguém útil, um zagueiro que seria mais útil. Só vai pela liderança dele. Você tirava essa vaga do zagueiro e você teria um meia e um atacante, tá? Enfim, se tiver um zagueiro aqui, aí só vai restar ou um meia ou um atacante. No meio de campo, Casimiro e Bruno Guimarães são certezas absolutas, titulares absolutos do time. Andrei Santos, jogador do Chelsea, tem 4 convocações. De todos os outros, é quem mais esteve na lista de Ancelotti. Mas jornalistas ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, mais próximos da CBF, começaram a colocar uma interrogação em Andrei. Não em Fabinho e não em Danilo, que só vieram agora para a seleção. Fabinho teve 2 convocações, Danilo 1. Fabinho é uma questão meio que só tem ele na visão de Ancelotti. O próprio Casemiro deu esse aval para ser o reserva
de Casemiro, já que o Brasil não tem outro primeiro volante. Teria João Gomes, que vinha sendo convocado antes, mas parou de ser convocado. Não tem essa imagem do primeiro volante. Até se cogitava antes um zagueiro, né, com o Militão ali, você mantinha ter Marquinhos um pouco mais à frente, Beraldo joga no Paris Saint-Germain um pouco mais à frente, tá? Mas você vai ter Casemiro e Bruno Guimarães como certezas, Fabinho se tornou quase a certeza e Danilo agradou demais quando jogou nos jogos de maior grau de dificuldade. Então, não está se colocando em xeque a convocação de Fabinho e de Danilo, mas se colocou a de Andrei em um movimento para garantir Paquetá. Porque dessa forma, Paquetá poderia herdar a vaga de Andrei, e aí, mesmo levando um zagueiro, ainda teria mais uma vaga para frente. No ataque, Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro, basicamente não se discute. Apareceu um jornalista nessa quinta-feira colocando o João Pedro em dúvida entre ele e Pedro, mas, sinceramente, aqui ninguém tem fonte na CBF, não faz nenhum Eu sentido levaria João Pedro. para a lógica das convocações de Ancelotti, da seleção brasileira e do nível que cada um joga, né? João Pedro joga no Chelsea, marca gol, efetivo. Tá? Pedro tá fazendo um ótimo ano. Mas tem que lembrar que Pedro foi mal na Copa passada. Inclusive, para mim, é o maior causador daquele gol da Croácia. E ganharam muita força também, Cássio. Convocações recentes, mas muito parecido ali com a lógica de Fabinho e Danilo. Chegaram na última lista, mas ganhou força Igor, Thiago e Hendrick. E aí é importante a gente dizer: basicamente, não se coloca em dúvida nenhum desses para que Neymar entre. Neymar realmente ele disputa uma das duas vagas em aberto. E aí eu vou trazer o resumo da ópera com as camisas que faltam, tá? Em tese restam 3 camisas. Bento ou Hugo para a condição de terceiro goleiro e uma e duas camisas que podem ser zagueiro, meia ou atacante. E ficaria Léo Pereira, Thiago Silva, Paquetá, podendo surgir uma terceira camisa de Andrei, por informações que vieram, e Neymar ou Ryan. E aí, Cássio, eu confesso que foi a partir daí que eu comecei a pensar se a aposta em Ryan, e é uma aposta que eu gosto, tá? Pelo que Ryan tá jogando nessa temporada, no altíssimo nível da Premier League. Ryan joga mais do que Neymar. No nível que ele enfrenta, o que Ryan está fazendo nesse ano é superior ao que Neymar está fazendo. Obviamente, todo o histórico anterior é superior, o de Neymar é incomparável ao de Ryan. Mas eu fiquei me questionando, se no final das contas a escolha for só Neymar ou Ryan? No final das contas eu penso. Talvez eu ceda em relação a Neymar. Porque na hora de destravar o jogo, ó, aquela olhadinha de 2010 pro banco. Quem é que destrava esse jogo? Ryan, acho que esse cara vai pegar a seleção fácil em breve. Ou em muito em breve, né? Pode ser agora. Mas assim, com esses jogadores esses jogadores que estão nessa lista, Fred, a olhada atual para o banco é de jogadores com características semelhantes. Se vo, e assim, explosão, definidor rápido, cara que já testado numa liga. Mas se você quiser talento, assim, numa parte técnica, de um drible que o cara. Não explosão vai ser esse menino aqui. Mas de uma cobrança de falta, de um drible, de uma precisão numa disputa de pênalti, de uma jogada de linha de fundo na reta final, de um cara mais frio para um jogo desse porte. Eu acho que aí Neymar tem essa vantagem. A questão é que é um pouco do Neymar hipotético. No final das contas, é o Neymar hipotético que vai ser convocado. Não é só o Neymar do que tá jogando. A gente tem que confiar um pouco no Neymar hipotético. Então, Mas Cássio. pelo menos, como você já disse aqui nesse programa, pelo menos ele tá querendo. Eu não acho que ele tá fazendo isso tudo para ser convocado e conseguiu o que eu queria. Vou dar a minha opinião disso daqui, tá? Desse último quadro. Vou dar a minha opinião. Vou desconsiderar essa vaga de Andrei, tá? Vou desconsiderar. Vou considerar que Andrei tem a vaga, que só são realmente 3 camisas. Eu ficaria, Cássio. Minha escolha seria Hugo, tá? Pra terceira vaga.
Também. Neymar e Ryan. Eu nem levaria um zagueiro a mais, nem levaria Paquetá. Eu iria com Caramba, Neymar e Ryan. 2 atacantes. Neymar jogando Caramba. pelo meio mais se precisar. E Ryan pra ser um cara que tá no. É um meio. Olha, é que você Eu acho falou que que não precisa de mais um zagueiro. Eu realmente acho que não precisa. É muito zagueiro. Por que queira ou não queira o Banhes que tá ali pra ser lateral? É zagueiro. Danilo não tá lá. Vai levar o cara de poste. Porque pra mim, levar mais um zagueiro é achar que Danilo é um poste. Então, Fred, minha escolha é Neymar e Ryan. Pode distribuir suas camisas aí, Cássio. Hugo ou Bento? Hugo. Aí você escolhe como distribuir as duas. O Tu zagueiro. votou o que tu acha ou o que tu Não, o que eu gostaria? gostaria. Certo. O que eu gostaria. Eu queria ver Neymar na Copa do Mundo, porque eu realmente. Então, dê uma Neymar, a outra. Vai para um zagueiro, para Paquetá ou para Ryan. O negócio é que se eu falar Paquetá, Neymar talvez faça o que Paquetá pode. Eu gosto É. muito de futebol de Paquetá, tá? Eu já falei. gostei mais, tá Mas mal esse ano. veja, É, mas eu gosto. eu já gostei mais. Joga mais, pode jogar mais atrás também. É um cara que faz mais de uma função. Então você seria da linha de não levar os zagueiros. Não, tô pensando, veja, na verdade, eu tô avaliando nesse momento entre Paquetá e Ryan, porque foi a Sim. sua. Porque foi É, a sua. eu iria de Neymar para fazer a de Paquetá e Ryan, Cássio, para ter um sangue novo ali. Mas A ausência de Estevão foi. mas isso aí, acho que essas peças já existem, meu irmão. Existem Luiz Tem, Henrique. tem muito atacante. Tem. Luiz Henrique, Rafinha, Martinelli, Endrick. Tem. Tem muita gente. Tem muito. Pra Ryan jogar vai acabar sendo muito É, difícil. Por isso que é melhor ter Neymar, na minha visão. foda que eu tô querendo levar o zagueiro porque eu não confio em Danilo. Pô, Fred, grande dúvida aí. Viu? Hugo, Paquetá e Neymar. Detalhe, não acho que vai ser isso, porque eu acho de todas as situações, de todas as possibilidades, eu acho que Paquetá e Neymar ocupando me parece mais improvável. Mas, enfim, já que você falou que era o que você gostaria, então eu tô respondendo desse jeito também. Então é isso, tá? E agora, só sobre o que eu acho que pode ser. Eu acho que Bento, Infelizmente, acho que Bento vai. É. Eu acho que Neymar tá no 66, acho que tá mais para ir nesse momento, e Léo Pereira. Não, agora eu falei sobre O que tu acha? o que eu né? acho que vai acontecer. Eu ainda tô na linha de que não vem esse zagueiro. Eu acho que vai acabar indo Neymar e Paquetá. Seria bom. Enfim. São só especulações, tá, Cássio? Segunda-feira, na próxima vez que a gente tocar nesse assunto, valendo. daqui para frente. Cássio. Até porque, como eu já falou, mas tá bem claro, né? O Brasil tem 2 amistosos ainda. Sim. São 2 ou 3? 2. Eu achava que seriam 3, mas só vão ser 2. Um no Maracanã, contra o Panamá, e o do Egito, porque eu achava que eram 2 lá. Um no Brasil e 2 nos Estados mas Unidos. vai ser só que um era a lá. ideia original. Mas é só um lá, né? E já é com a convocação. Qualquer troca é lesão ou desistência. Que o cara desistir da Copa. Já aconteceu, inclusive. Mas desistência de Copa do Mundo não é a coisa mais fácil do mundo. Uma certeza, Cássio, é que ele vai continuar convocando, tá? O homem agora é Ancelotti renovado, né? Até oficialmente. Até 2030. E um ciclo completo. O Real Madrid sem treinador. Veja, tendo eleição. Foi um ano muito sofrido pro Real Madrid. É bom saber de vez em quando como é o futebol de verdade. Foi um ano muito sofrido pro Real Madrid. Teve muita gente chorando lá esse ano. Florentino Pérez tá pressionado. Pô. E o ano acabar com a turma do raio celebrando em Madrid? Pô, mas nesse momento o cara do Real Madrid tem que torcer pro Raio Vallecano, meu irmão. O Raio Vallecano não seria... Ele não seria a terceira força do Recife. Embora... porque proporcionalmente é tão distante dos outros que é como se fosse o América. Sim, mas já pensou o ano em que o único Mas tá título de assim, Madrid o terceiro time, é o do Raio? Mas o terceiro time aqui, os 3 times, Náutico, Santos Sport, eles estão... Sim. Tipo, o que você achar que é o terceiro, ele tá muito mais perto do que você acha... Eu não vou ficar dizendo não. Mas o que você acha que é o primeiro do que o Raio Vallecano. Então, assim, seria muito mais pro América. E detalhe, um ano. Real não chegou, o Atlético chegou. É isso que eu tô falando. Quem é campeão em Madrid nessa temporada? O Raio. E o Atlético ainda perdeu a Copa... Perdeu a Copa do Rei pro Real Sociedade. Enfim,
o Real Madrid sem treinador. Pô, chama o cara de volta, meu irmão, assim, chama Zidane de volta, chama alguém que venceu tudo por lá de volta, e aí teve essa renovação que agora é um ciclo completo, treinador que já dá entrevista em português, Se adaptou bem, né, Cássio? no Rio, ganhando o que ele ganha, é fácil adaptar. E ainda volta pra casa, não precisa ficar Pelo amor todo de o Deus, tempo. A veja, vida, não, veja só, esse cara é um dos melhores empregos do mundo hoje. não, pressão, né, a pressão também, É, mas ele é muito respeitado, Cássio. Ele tem um escudo pra pressão muito grande. Até agora. Vai começar. então, A brincadeira começa agora. Porque ganhar do inclusive essa, Chile. essa renovação, agora é só teoria, viu, teoria. Essa renovação pra mim facilita Neymar agora. Porque se perder, é a geração do Neymar que perdeu. Sim. A minha é a próxima. Essa, ó, o Não, meu. essa renovação antes da Copa, Cássio, sem dúvida, foi um escudo pra ninguém vir com o movimento de o Brasil fracassa completamente na Copa. Porque o Brasil, veja só. Mas não, mas se tiver É, Neymar, que eu tô dizendo, se tiver Neymar e eventualmente tiver um fracasso, porque o fracasso do Brasil é um problema. O fracasso do Brasil é não ser campeão. sim. É um. É, assim, é pesado É, porque. mas dessa vez eu acho que Não, as pessoas existem fracassos e fracassos, tá? O Brasil cair, Cássio, numa semifinal, ou mesmo numa quarta de dependendo da final contra a semifinal. Veja, Inglaterra. a partir de agora tem sempre um grande depende. O Brasil cai na semifinal em 14. Tem que ver o jeito que Não, cai, né? claro, óbvio, óbvio. Mas pela tabela que o Brasil tem, eu, por exemplo, vejo um risco, um perigo muito grande nesse jogo da Contra o 16 Marrocos. avos. Ah, Não, no Marrocos é perigosíssimo o Brasil estrear com a derrota. Tá na, pode acontecer. Mas o cruzamento do Brasil, se ele passar em segundo, tende a ser com a Holanda na 16 avos. Se ele passar em primeiro, Japão ou Suécia. Tá? O Japão realmente eu não. Num 16 avos eu acho muito difícil o Brasil perder. Mas uma Suécia, eu temo. E pode até ser que a Suécia perca para o Japão, mas por escolas. Eu acho que num jogo de 16 avos, Brasil e Japão, o Brasil é consideravelmente mas eu, favorito. Com a Suécia já é mais duro o jogo. Então, assim, uma queda no 16 avos, Cássio, ou passa na outra fase e pega a Noruega. Fred, Aí você cai nas oitavas. O Brasil nunca caiu em oitavas. olha, mesmo caindo na semifinal, nas quartas, eu mantenho o que eu disse. Veja, de Copa do Mundo eu já vi alguns. Assim, só e eu tô falando do que acontece, de Sim. como o país, ou parte do país, quem torce pro futebol, recebe uma eliminação do Brasil. Entre timaços e times mais ou menos, nunca teve. Paz Nunca nunca. teve paz, não. Não. Ah, mas chegou na semifinal. Nunca. Veja. Sempre teve alguma coisa. Não, veja. O gol dado contra a Não, Croácia. eu não lembro assim de uma eliminação do Brasil. E fala, porra, bateu no teto. Não, não, veja, não tem Não. nenhuma, não lembro nenhuma vez que. Teria sido contra a Porque Alemanha. você descreveu isso. Mas não foi, levou de 7-1. É, exatamente. Se tivesse tido uma derrota normal. Aí, de 86 pra cá. Pô, perdi nos. Zico perdeu um pênalti. No tempo normal, o Brasil cai nos pênaltis quando o pênalti era novidade. Porque lá, por exemplo, o Brasil, até a gente falou isso uma vez. O Brasil perdeu nos pênaltis pra Croácia. E não é nem perto o drama que foi perder nos pênaltis de 86. Porque ali, como era uma coisa nova, parecia que azar. Hoje, meio que você já. Hoje ninguém nem. Todo mundo foca em Neymar não ter batido o É um pênalti. pouco do que a gente gravou ontem sobre o playoff na segunda divisão. É, O primeiro que cair, o terceiro ou quarto sim. que cair, porque até então ele sempre subiria, né? O que cair no playoff vai ficar uma tristeza gigante. Mas daqui a uns 15 anos, o Normal. cara vai entender que É. terceiro tu não sobe. Terceiro você só tem uma condição de subir. Eu acho que é um pouco dessa eliminação dos pênaltis. Mas enfim, vai para 90, perde para Argentina jogando A Argentina passou em terceiro, né? e detalhe, o único jogo que jogou bem, um clássico. Aí vai para 98, leva uma goleada da França, com o Ronaldo sentindo um piripaque. 2006, a Vegas. Talvez de todos esses, Cássio, de todos, o melhor digerido, por conta muito do caso de Ronaldo, tenha sido 98, a final. O único que ninguém É, voltou assim, não, odiando, mas veja, era o foi campeão. 98. Mas era o Não, campeão. foi muita dor, até porque foi a Claro, final e claro. tal. Eu não consegui dormir em 98. Quer dizer, eu virei eu virei a noite de rádio, tentando consumir, que tem conteúdo, o som não vinha.
Eu não consegui dormir. Mas eu Aí acho o Diário que... de Pernambuco, não sei se era Diário Jornal, meu pai assinava todo ano um diferente. Mas o jornal que é o que chegava na minha casa naquele ano, que nesse momento eu não me recordo. Aí, quando eu li o caderno de esporte, eu vi tudo dentro. Perdemos mesmo, aí eu fui dormir. Enfim, não teve a dor. Mas era o atual campeão. Nesse caso, o Brasil Não, tá. teve a dor, não teve a Não, raiva, o sim. rancor. Não, É. porque não tinha a dor anterior, é isso que eu tô querendo Sim, dizer, era o sim, atual sim. campeão. Agora, vai acontecer justamente em 90. Meu irmão, ninguém aguentava mais, não, por ver. Não, Veja, total. 24 anos. Quando a gente fala. A gente, no caso, eu e tu mesmo. A gente viu o Brasil ganhar 2 Copas sem ser desse tamanho. Assistiu consciente. A de 2002, naturalmente, mas a de 94 também. Era adolescente, eu pré-adolescente, esse cara já é mais velho. Essa turma aqui, a gente tava no programa de outro, falando de É a álbum, de mesma coisa. figurinha. Isso Meu irmão, essa turma que coleciona álbum, essa febre todinha assim, aí, tá chegando num ponto que essas pessoas não acreditam que o Brasil era uma potência. Cássio, a gente vai fazer um outro vídeo. Os pais Sim, tem pais, que como tem pais dessas crianças que colecionam, que já não se recordam, os pais, eu não tô falando dos filhos, os pais já não se recordam, porque o pai tinha 5 anos, a mãe tinha 5. Tem pais aí que já não lembram do Brasil como uma campeão do mundo. potência, né? A gente vai fazer um outro vídeo, Cássio, sobre os comerciais da Copa do Mundo. E eu vou dar um spoiler aqui. Fizeram o que nem o da Argentina. Eu vou dar um spoiler aqui, Cássio, sobre os comerciais. O tom deles já é um pouco desse tom. De que... Não vai dar. Não, 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 claro que não. Ninguém vai fazer um comercial assim, né? Sei Pô? lá, Pelo pô. amor de Deus, porra. Aí o cara não vê. Mas tu viu o da Argentina, no último, que era por eles. Aliás, o do Brasil foi assim em 2022 também. Que era, eu não vi o Brasil ganhar a Copa. Sim, A Copa de 22 já teve isso. Mas o tom que eu vou falar é o seguinte: de o Brasil se colocando como. O tom dos comerciais está sendo assim. Como assim a gente não tem chance? Hum. Tá sendo um pouco nesse tom, Mas sabe? eu acho que tem. Como assim? Mas esse é o que o comercial quer mostrar, né? Como assim a gente não tá indo para ser campeão? Como assim o Brasil não vai ter uma mobilização? A gente vai fazer esse vídeo e vocês vão assistir com a E gente. o que eu posso dizer é Tá? que eu acho que tem. O ataque o ataque da França é uma cavalice. Mas tem 48 seleções, meu irmão. E só Assim, enfrentaria, se tudo der certo, a França na na final. final. E se chegar na final. Aí é tudo igual. Quase. É isso, tá? Se você gostou desse vídeo, A deixa Croácia achou a curtir. mesma coisa em 18. Agora, Beto, tá na final, tá todo mundo aqui, ó. Croácia e França. Tá todo mundo aqui. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa aqui a sua curtida. Se inscreve no canal se você conheceu a gente. Cássio, não sei se você observa, nos comentários de alguns vídeos, várias pessoas respondem esse final. Pô, eu realmente só tinha conhecido vocês agora, mas, pô, gostei, já curti o canal, nem sei de onde Eu vocês vi vieram. comentários próximos a isso no raio-x da A. É isso. E eu acho que o das regras. E também no outro que a gente fez da seleção. Da convocação. Também tinha. Mas é porque eu acho que eu olhei. Eu É. posso não ter visto, mas é que eu fui ver lá o das regras e tinha. Eu gosto daquele programa, inclusive. Então é isso, tá? Vocês são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. Curtam, ajudem o canal da gente a ter uma visibilidade maior dentro do YouTube, o algoritmo distribuir para cada vez mais pessoas. Já estamos mergulhados na cobertura da Copa do Mundo, tá? E agora a gente vai com todas as frentes lado a lado. Copa do Mundo, Série A, Série B, Série C, Copa do Nordeste. Agora vai tudo caminhando. Nossas análises Tá difícil de ver jogo. econômicas. Veja, tá Tá? difícil de ver jogo, meu irmão. É muito programa. Mas seguimos aqui, tá? Eu me chamo Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui no estúdio é de João Trigueiro. A edição de Márcio Souza e Gabriel Costa. Nós somos o 45 Minutos. Obrigado pela atenção, pela audiência de vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Valeu.